Eu vou tentar ser bem breve para a gente poder mais conversar, né? Porque é um filme instigante e que não deixa a gente sossegado. Acho que não houve uma pessoa que ficou aqui e saiu super bem humorada do filme, de bem com a vida, né? Todo mundo aqui que é pai e mãe saiu daqui angustiado, com certeza. Os que pensam em ser pais e mães também saíram angustiados, porque a gente não sabe exatamente até que ponto a gente consegue interferir nas coisas ou não, né? Então, eu pensei em pegar o recorte do filme para colocar para vocês, só para instigar um pouco a gente à reflexão, né? Eu não tenho a pretensão não de estar cobrindo tudo, né, do filme, mas para a gente poder refletir um pouco sobre as coisas que a gente está vendo, né? Vocês separaram como é que se inicia o filme? Infelizmente a projeção não está muito boa, né? O vestido, por exemplo, da Eva, aí ele parece azul, mas o vestido é vermelho, um vermelho extremamente vivo. Quando ela sai da casa dela e vocês veem o muro da casa todo azul escuro, é vermelho, é cor de sangue. Esse é um detalhe que a projeção aqui não favoreceu muito, né? Então a cor vermelha, que nesse filme é muito presente, extremamente presente, foi perdida. Então o filme causou menos impacto do que poderia causar em vocês, porque faltou vermelho. A maioria. Alô? Gente, o microfone morreu. Espera que a gente vai dar um jeito. Eu já sou macaco velho e a gente vai aprendendo depois de 2 anos com o microfone falhando. A gente aprende a trazer sempre uma sobressalente, porque como o pessoal está usando muito o auditório, você nunca sabe se vai o microfone funcionar ou não. Então, como eu já estou ficando meio escolado, eu já trago umas pilhas de reserva. Pronto, voltou. O que eu estava falando mesmo? Das cores, do vermelho, né? Muito do impacto que a gente tem no filme é cortado porque a gente não observa tanto vermelho como poderia observar, né? E qual que é a primeira cena do filme? Estão numa lama, você não sabe dizer o que é aquilo, parece que é uma festa italiana, está rolando tomate para todo lado, é uma cena completamente desconexa, né? Em que as pessoas estão amacetando tomate, ela está naquele meio, você não sabe dizer se ela está alegre, se ela está triste, roda muito tomate em cima dela, dali a pouco parece que é sangue, fica uma confusão muito grande. Presente, passado e presente. O filme é inteirinho esse recorte. Tem hora que a gente fica confuso, a gente não sabe que Eva está aparecendo. Se é a Eva do presente, no momento do Kevin adolescente, ou se é a Eva do passado. A única dica que eu consegui perceber para diferenciar uma da outra é o corte de cabelo. Tirando isso, igualzinho. Por que é tão igual? Porque o rosto dela não muda. O rosto dela da infância é o mesmo do rosto dela com o Kevin adolescente, algo que chama muita atenção, né? Então, o filme se inicia com esse momento da guerra de tomate, ela lá naquele meio, e aí ela acorda do sonho. Só que ela acorda e a impressão que dá é que ela não desperta. Ela abre os olhos e continua sem expressão. O filme todo, são raros os momentos que a gente olha para Eva e percebe alguma expressão emocional nela, né? Grosso modo,
a única expressão emocional que a gente percebe fortemente nela é uma expressão de raiva, de ódio. Eu creio que um momento apenas dá para a gente perceber um momento, uma ternura, uma compaixão, dois momentos, aliás, pelo Kevin, que é quando ele toma uma medicação, né? Que a gente não sabe se ele tentou se matar ou não, ele fica lá largado, e logo em seguida, quando ela pega o Kevin e coloca no colo e começa a contar histórias de um certo cara que lida com arco e flechas. Não sei se vocês repararam esse detalhe, né? E o Kevin fica quietinho no colo dela. Naquele momento ela acha que o Kevin está criando sintonia com ela. E na verdade o Kevin ali já está começando a planejar alguma coisa, a pensar que aquilo pode ser um mote para alguma coisa do futuro, né? Teria muita coisa para a gente falar desse filme. Eu vou pegar dois recortes, né? Eu vou pegar um recorte psicológico, não vou entrar no recorte psiquiátrico, qual seria o diagnóstico aí do Kevin, né? Que acho que todo mundo fica se perguntando, o que esse cara é, né? Ele é um psicopata, é um sociopata? Eu não sei se eu tenho condições de responder isso, né? Ou se ele é um psicótico, né? Se o cara é maluco, porque será que se ele fosse um psicopata típico, no final, quando a mãe fosse visitá-lo na cadeia, ele ia apresentar algum remorso? Não sei. Né? Então, são questões para a gente pensar que eu não vou estar entrando tanto nesse aspecto, mas eu quero pegar outro aspecto da questão dos pais na vida do Kevin. Né? Quem aqui é mãe e pai? Levanta a mão para mim. Metade do pessoal, né? É fácil ser pai e ser mãe? Não. Freud dizia que era uma das profissões impossíveis, né? Você ser pai e ser mãe, né? Mas é uma profissão extremamente necessária. Impossível por quê? Porque todo pai e toda mãe erram. E tem que errar. A grande questão é que a gente não pode errar muito e também não pode acertar muito. Se você acerta demais, você também está danificando, muitas vezes, o desenvolvimento emocional da criança. Né? Então, eu quero pegar alguns momentos do Kevin já desde que ele nasce, pegando no aspecto da mãe e no aspecto do pai, e discutir um pouco isso com vocês. Né? Quando a mãe recebe a notícia de que ela está grávida, ela percebe a barriga dela, ela percebe, põe a mão no seio, já começa a perceber que há alguma mudança corporal importante. Vocês reparam que daquele momento em diante ela se entristece? Até aquele momento ela tinha um vínculo legal com o marido, uma questão de uma brincadeira, uma certa cumplicidade. A partir daquele momento ela se apaga. A gente pode até pensar, né? Naquele momento ela já não começou de certa forma a rejeitar uma possível gravidez? Se a gente pensa apenas nesse aspecto, o Kevin se tornou o que ele acabou no final, né, sendo um serial killer por culpa da mãe que o rejeitou lá no começo? Não respondo, para a gente pensar. Né? Aí, durante a gravidez, a mãe vai se entristecendo, o bebê nasce, ela não sabe cuidar. Alguma mãe aqui, quando ficou grávida, recebeu do pombo correio em casa um manual de instruções como lidar com o seu bebê? Bebê vem sem bula, vem sem manual de instruções. A gente aprende a lidar com o bebê no dia a dia. Né? E aí é uma questão muito controvertida, né? Tem alguns psicólogos, alguns psicanalistas que dizem que se a mãe está sadia, ela naturalmente consegue se adaptar às necessidades do bebê. Entre esses a gente pode pensar em Winnicott, o próprio Freud, Lacan também falava disso, Melanie Klein. Mas a gente sabe que nem toda mãe consegue se adaptar. Por quê? Porque ela não estava bem. A Eva estava bem quando o Kevin nasceu? Não estava. E o bebê, para ele poder
ter um desenvolvimento saudável, a gente supõe que ele tenha que viver num ambiente de rotina, logo no início da vida. Como é que a gente vai ter uma rotina para o bebê se ele, ao chorar, é colocado do lado de uma britadeira? E aquela cena é muito marcante, né? A mãe não consegue acalmá-lo. E ela não consegue se acalmar. Ela só se acalma quando ela não escuta mais o choro do bebê. Escuta só a britadeira. E aí ela faz uma cara assim de uma tranquilidade muito grande. E sai com o bebê chorando de novo. Né? Que impacto isso causou na gente ao ver essa cena? Né? Todo mundo ficou revoltado com essa mãe. Sem exceção. Todos nós nos colocamos um pouco no lugar do bebê, né? De que mãe é essa, né? Que absurdo, uma mãe que não está cuidando direito, é uma mãe que ela tem que conseguir fazer outras coisas, mas ela não consegue. Por quê? A gente pode discutir depois, né? Mas a gente não vai conseguir ter a resposta, porque a gente não sabe da vida da Eva. O filme é contado a partir de um determinado momento, a gente não tem acesso à infância, à relação dela com os pais, à relação com o ambiente. O único acesso que a gente tem é a relação dela com o esposo e um pouco da relação de trabalho que ela tinha na época. Só. Como a gente não tem acesso à escola do Kevin. A gente tem acesso só ao ambiente intrafamiliar. A tendência nossa numa dessas é pegar e falar, não, a culpa é da família, a culpa é dessa mãe desgraçada, né, que não conseguiu cuidar direito dele, ele se tornou um psicopata para se vingar dessa mãe. Então tudo que ele fazia era para agredir a mãe. Pode ser verdade? Pode, né? Mas eu acho que com isso a gente acaba colocando uma carga muito grande nas costas da mãe, né? Da Eva. E achando que ser mãe e ser pai é a coisa mais natural que existe. E a gente sabe que não é natural. Quem é mãe e pai é o que sabe, a gente vai aprendendo a ser mãe e ser pai com o correr do tempo. Ninguém nasce sabendo. E a duras penas a gente aprende, né? Outro aspecto que eu acho que é importante estar colocando com relação ao Kevin, né? Pulando um pouco mais daqueles momentos da gestação, passando para o contato que ele está tendo com a mãe, na hora que os dois estão tentando jogar bola, né? Ele tem um comportamento de oposição muito grande à mãe, né? Que para quem trabalha com crianças, a gente percebe isso com crianças muitas vezes também, não nesse grau, né? E uma das coisas que mais deixa o Kevin feliz é perceber que ele incomoda a mãe. Ele fica extremamente satisfeito com isso, né? É algo muito comum que a gente vê em crianças e adolescentes que se sentem felizes, não por dividir com as outras pessoas o que eles têm de bom, mas por subjugar o outro, né? Por deixar o outro sob o seu poder, sobre a sua autoridade. E quem passa a mandar na casa é o Kevin. A mãe se torna submetida a ele, submissa, porque, afinal de contas, ele tinha um segredo na mão. Que a mãe quebrou o braço dele. E o pai, o que acontece com o pai? O pai não enxerga nada. Ele não consegue observar que ele está diante de uma criança e um adolescente que tem um comportamento muito difícil, né? Para ele está tudo normal. Quem tem problema é a Eva. Quer dizer, ele enxerga metade da realidade, né? A outra metade não consegue perceber nada. Tanto que essa cena acho que é muito emblemática, né? Quando eles estão lá no hospital, a Célia estava doente, o filme não deixa claro o que aconteceu, mas a gente imagina que o Kevin deve ter pego um material de limpeza e ter jogado no olho da irmã, ou dado para a irmã, alguma coisa desse tipo, né? Aquela embalagem era só da cáustica. E a culpa aqui, nessa cena, retrata muito bem. A culpa é de quem? Da Eva. A mãe que deixa o produto aberto. É a mãe que deixa o produto aberto. E a tendência de muitas linhas dentro da própria psicologia e dentro da própria psicanálise é olhar para a mãe com esse olhar. Se o adolescente é delinquente,
Quanto tempo ele ficou amamentando a mãe? Essa mãe trabalhava ou ela ficava dentro de casa em dedicação exclusiva ao bebê? Essa mãe na adolescência, cadê ela? Não, ela não pode ter vida própria, ela tem que cuidar do seu bebê, ela tem que cuidar da sua criança, ela tem que cuidar do seu adolescente. Se o adulto psicotiza, há um problema na relação inicial que ele teve com a mãe lá de 0 a 1 ano de idade, porque a mãe não favoreceu um ambiente bom. Em suma, a tendência nossa é olhar para a mãe culpabilizando a maior parte do tempo. Isso está tão enfronhado na gente que a gente às vezes nem percebe. Mas a gente já olha para a mãe, principalmente quem é da área de saúde, já olha para a mãe com aquela cara de essa mãe é boa. Essa mãe pisou na bola em algum momento, né? E a gente às vezes tem essa tendência a se esquecer de que tem todo um contexto que no filme não aparece tanto. Infelizmente, né? Fica uma coisa bem interna. Eu não vou me estender para a gente poder conversar, mas aí fica a pergunta, né? O que o Kevin apresentou veio com ele num pacote fechado, hereditário, genético, ou foi fruto do relacionamento dele com as pessoas que cuidaram dele, com todo o entorno social e familiar, né? Eu queria ver o que vocês acham disso, para a gente estar conversando um pouco e dividindo um pouco essas angústias, né, do que classicamente seria um quadro de uma psicopatia, de uma sociopatia, né? Mas será que é mesmo? Não sei. Vamos conversar um pouco sobre isso, tá? Para quem quiser, o microfone está aqui, vamos começar a discutir um pouco. Como não, né? Não ser uma sociopatia, uma psicopatia, né? A gente que se ocupa dessas coisas, né? Tá. Você falou que no momento que o Kevin parece feliz, né? Quando ele está maltratando a mãe da maneira dele, né? É o questionamento do final do filme, né? Tá? Eu acho que pode-se dizer que você tenha sido feliz assim, né? Em algum momento. A impressão que eu tenho. E eu acho que tem pessoas que se aplicam às teorias psicanalíticas ou a questão do desenvolvimento da personalidade, e outras que são defeituosas. Não tem problema. Já vem com gênio atrapalhado. Nós somos muitos, então acaba tendo uns que não tem jeito. Tá? É uma visão mais genética, né? Biologista. Mas pode ter algumas coisas. Agora o Kevin. Olha lá para fora. O Kleber dispara essas flechas nesses filmes que ele escolhe pra gente, né? Isso eu falei pra ele. Ele sempre se supera na escolha dos filmes. Mas acho que podemos pensar, tentar analisar especificamente o Kevin, que é o caso geral, e falar em tese também da sociopatia, da personalidade antissocial em geral. Né? Mas, bem, dá para ter isso. Tem algumas observações que foi fazendo, eu falei, olha, não, nem tudo é unanimidade, né? Por exemplo, você falar, ninguém se simpatizou com a Eva. Em algum momento eu posso ter me simpatizado, tá? Alguém que gostava de trabalhar, ou ter uma empatia com quem é inentendível, uma coisa desse tipo, né? Mas isso é para dar uma primeira ideia do meu fugiu aqui, vontade de falar um pouco. Quem é aqui da área de saúde? Quem é da área de saúde aqui? A gente tem uma noção. Saúde e educação. Viu, Kleber? Por coincidência, a hora que eu assisti o filme, eu fui num carro, eu tinha na minha pasta uns estudos americanos sobre personalidade psicopática, personalidade antissocial. Que estuda teorias psicológicas de jogo, estratégias emocionais, estratégias de aprendizagem. Eu sempre achei muito interessante esse estudo, nunca a gente consegue se dedicar tanto a fundo, ver com tanta profundidade, mas claro
sabe que é uma coisa que a gente sempre tem contato, né? Então você entra aí, eu fui buscar lá, estava fazendo revisão de algumas coisas, né? E uma das maneiras de lidar, eu já fiz isso com mãe, eu aprendi que é uma coisa de psicólogo, né? Lidar com jovens, pequenos, infantes psicopatas, né? É pegar isso, eu já fiz de uma maneira muito interessante com a mãe, ó, nós sabemos quem você é, cara. Estamos de olho em você, entendeu? Se você pisar na bola, a gente se pega, entendeu? Tá? É meio provocativo isso, né? Mas é uma das maneiras de lidar, tá? Porque o cara já botou o gatinho no micro-ondas, sabe? Já quase furou o olho da irmãzinha, tá? Você vai fazer o quê? Tá? Eu já fiz isso, né? Só para provocar um pouco, né? Tá? Sabemos com quem estamos lidando. Ele é novinho, viu? Pequenininho, tá? Isso foi uma recomendação tolinha de uma aula de psicologia. É uma maneira de se lidar com a coisa, tá? Meio diferente do que ele entender, né? O que levou aquele pobre sujeitinho, né? Com 7 anos até aquele instinto do mal, não é verdade? Tá? Ia ser É só pegar o rosto do Kevin, né? Desde pequeno, aquele olhar já... É interessante, quer dizer, o cara já veio errado para fazer. E nós estamos, quando você falou, mas quando você falou nossos filhos e tal, estão aí, né? Os nossos filhos estão estudando com psicopatazinho, de repente, também, né? Esse lado, né? Nós estamos aí, né? Tá? Tanto aquele que matou o garoto lá de Fabrício, tem a questão do viés social também, né? Que agora virou, vamos baixar a qualidade penal, né? 16 anos que os pobres criminosos são tudo bandidos, né? Tá? Vamos botar na cadeia. O Brasil é a terceira maior população carcerária do mundo, atrás dos Estados Unidos e da Rússia, né? Vamos botar a fazer cadeia agora para jovenzinhos psicopatas. O que eu não tenho nenhuma simpatia por champinha nenhum da vida, que é um capute, que é um fim, que é um cara que veio errado, tá? Porém, né? Tá? E essa coisa, na hora que começa a aparecer esse fenômeno típico de sociedade americana, né? Jovem de classe média, bom, Suzaninha, a mãe psiquiatra, estudou, era a mesma história que eu, né? Não percebeu nada. Não percebeu nada. A doutora Marisa, deixa eu passar agora. Ela quer falar comigo. Assim, só queria questionar uma observação, né? Porque acho que também, assim, como mãe e como profissional da saúde, eu já me deparei com um bebê chorando. E eu acho que às vezes o bebê chorão, ele não depende só da sintonia da mãe. Então, a hora que você vê um bebê chorando, eu não acho que a mãe está cuidando errado, por isso que ele está chorando. Eu vou pensar que aquele bebê tem alguma coisa. E a hora que eu vi o Kevin chorando, eu pensava que aquela criança tinha alguma coisa errada. E a hora que eu vi aquela mãe na brincadeira, o que me passou foi que não ouvir o choro para ela foi um alívio, né? Porque o choro estava incomodando e ela tentava fazer alguma coisa. Tanto é que apareceu, ela mostrou, o pai pegava, o menino parava de chorar. Isso às vezes acontece. A angústia da mãe passa para o bebê. Mas não é só isso, a gente não pode generalizar, porque tem um sangue ardido. É para genética. Oi? Tem experiência, mãe mata. Mata, claro que mata. Claro, entendeu? Lógico que mata. Tem depressão pós-parto, tem um monte de coisa. Lógico. Mas eu senti assim também que que eu acredito na biologia também, na genética. Então, para mim, aquele começo, aquele bebê chorão, já me chamou a atenção. Não achei que era só uma falta de sintonia com a mãe. Tanto é que ela saía para passear com ele, ela tinha dinheiro, ela podia pôr uma empregada para cuidar dele. E ela ficava. Ela cuidava, ela insistia. Daria o dinheiro, não era problema, o tamanho da casa. Fizesse uma empregada, fosse trabalhar, ela quis montar alguma coisa na casa, ela quis ficar perto. Não parecia em nenhum momento ela terceirizando essa criança. Ela podia ter terceirizado. Sabe? O dinheiro não faltava ali. Podia ter
ela insistiu, né? Então acho que a gente tem que pensar um pouco nisso também. Então, eu coloquei alguns comentários mais para fazer provocações para vocês irem falando mesmo, porque aí a gente pensa, só a genética dá conta também? Sim, meio. Vamos pensando. Então, pegando um gancho do que ela acabou de falar, então eu percebi ao longo do filme que ela, a mãe, Eva, em muitos momentos ela parecia perdida, né? Ela fez várias tentativas de aproximação, isso ficou bem evidente, e que na verdade é bem isso que ela falou, né? Ela estava tentando uma aproximação, ela só não sabia como lidar com aquela situação. Então, talvez isso indique que grande parte, né, do que aconteceu, né, com o garoto já era uma predisposição dele mesmo, né? Já vinha algum problema com ele mesmo, né? Dado que o que podia ser feito, né, pelo menos assim, o que foi possível a mãe fazer, o que ela podia fazer, do jeito dela, eu acredito que ela tentou. E isso ficou tão evidente que no final, mesmo no final, após ele ter, né, feito aquele ato bárbaro, ter matado a irmã e o próprio pai, então a mãe, né, não desistiu dele, né, ela estava presente ali até o final. Penso eu que essa criança poderia ter passado uma terapia, o pai ter percebido, a mãe primeiramente, depois essa criança, devido ao comportamento dele. É claro que isso iria melhorar a orientação norte, né? Mas se é genética, penso também que 50% seria genética, né? Meio ambiente também favorece muito, mas o início aí de um tratamento, acho que seria bem-vindo. Parece que na hora do parto, a enfermeira fala uma palavra dizendo para a mãe na hora do parto, algo tipo, para ela colaborar com o parto, como se ela não quisesse. Não lembro a palavra. Ela parece que é faxina, Deixa. Aí dá pra gente pensar, só abrindo um parênteses, né? Quem trabalha na área de saúde e trabalha muito ligado à questão do parto, do nascimento, a gente percebe muitas vezes na enfermagem dois tipos de atitude, grosso modo, muito grosso modo, tá? Um é de acolhimento da mãe nessa hora, tipo, olha, força, vai, você aguenta, que ela fala, não resista tanto, né? Como diz, relaxa, deixa o bebê sair. E outras pessoas da enfermagem fazem o oposto, falam, para de gritar, você está fazendo escândalo, na hora de fazer não foi bom, agora aguenta. Eu já vi muita gente da enfermagem fazer esse tipo de colocação, né? Isso também vai ter alguma influência, não necessariamente no bebê, mas naquele momento da vivência da mãe, com certeza, né? Mas o filme dá a impressão pra gente que aquele momento foi um momento sofrido para ela, extremamente sofrido, né? Ó, eu vou passar o que eu estou falando, ela vai só me passando aqui, eu vou ter que, aquela hora eu não estou falando só em psicose pós-parto, tá? Em depressão pós-parto, mas tem outras situações também, né? E o tipo da Eva, né? Tem uma figura, o fenótipo da Eva me pareceu muito estranho no começo, tá? Pareceu um tipo meio andrógeno, né? Me parecia o rapaz lá, aquele moço que fez o bonitão que fez o papel de travesti na cadeia lá, o Rodrigo Santoro, né? Tipo estranho, né? Aquelas roupas, aquela coisa assim, né? Nada estranho, esquisito, tá? Bom, a tendência é procurar os culpados, né? Mas é difícil saber. Eu fico pensando que poderia ter sido diferente se essa mãe tivesse sido ouvida, né? Porque ela tentou, ela foi no médico, ela falou com o marido, e ninguém ao
esse bebê é diferente. Ou ela estava diferente e não deu conta das dificuldades dele. Nós não sabemos. O que deu para perceber é que ela buscou ajuda e ela não foi ouvida. O marido também, ele preferiu ficar com a experiência dele com a criança e não o que ela relatava. Então eu fico pensando assim, se é genético, o que aconteceu, eu não sei, mas eu gosto de pensar o que poderia ter sido feito, Podia ter sido, como a colega falou, feito terapia, Se esse pai tivesse ajudado até a dar limite para essa criança, será que teria sido diferente? Se essa mãe tivesse sido ouvida primeiro pelo médico, ele não tinha autismo, mas o que acontecia? O que essa mãe estava falando? É isso que eu gosto de pensar, o que podia ter sido feito para a história ter terminado diferente. Se teria ou não, nós não sabemos. Eu, particularmente, por ser socióloga, tendo a não acreditar muito na genética. Não que ela não exista, mas eu sempre penso mais no meio do que... Não que a genética não exista? Não, eu estou dizendo que não exista. Estou dizendo que, como pela minha formação, acabo privilegiando mais outras explicações. Eu queria só pensar em levantar duas questões que me chamam muita atenção no filme, que ela chama Eva. Então ela é a culpada. Então o filme já assim, isso me marcou muito quando eu assisti a primeira vez. Então assim, o filme já coloca de uma certa forma um culpado, que seria a Eva, a origem de todos os pecados, E até o sofrimento dela é bíblico, Assim, a submissão, o parto, tem toda... E outra coisa que me chama a atenção é a semelhança entre os dois, física. Quando ele fala daquela questão andrógena, ele, em alguns momentos, as imagens se confundem, A hora que ela mergulha o rosto, ele se inverte. E tem um momento em que ele está na frente da livraria e a menina fala, a irmãzinha fala, veja o Kevin, e ela olha a primeira imagem dela. E depois a gente percebe que ele está de costas. Então, assim, quando eu assisti o filme, eu fiquei me questionando até que ponto essa relação, onde eles são muito parecidos. E em algum momento ele fala que ele é igual a ela. O corte de cabelo é muito próximo. Isso, não sei se você teria alguma explicação aí, psicológica, psicanalítica, sobre essa aparência muito próxima, Essa questão que você levantou, também me chamou muita atenção, essa semelhança que ia aparecendo ao longo do filme, que isso ia sendo colocado, E a gente discutindo toda essa questão dela, será que ela conseguiu, essa tentativa dela com o Kevin, qual a dificuldade dela nessa maternagem com o Kevin, tão diferente com relação, pelo menos me pareceu, com relação à menina, com a Célia, que para ela aquilo transcorreu de uma forma muito mais tranquila, Muitas vezes eu percebi o olhar dela muito atravessado em relação ao Kevin, parecia não conseguia fazer aquele contato, Com a filha isso já apareceu mais recorrência, Então, acho que ao invés mesmo da gente falando nessa questão de culpa, acho que isso que a Ana Lúcia colocou é muito importante, assim, Essa mãe o tempo todo tentou falar, E ela não conseguiu falar sobre o Kevin, Ela ficou o tempo todo tentando falar. O título é perfeito nesse sentido, Precisamos falar sobre o Kevin. Não se conseguiu essa mãe ter um espaço para ser ouvida a respeito disso, Então acho que essas questões assim foram bastante, me fizeram pensar bastante ao longo do filme. E olha que curioso isso, A gente está falando, o filme chama Precisamos Falar sobre o Kevin, e a gente segue o mesmo movimento do filme. A gente fala da mãe. Fala mais da mãe do que do próprio Kevin. É curioso isso, porque a tendência nossa é tentar descobrir a origem das coisas. Acho que por isso que o nome Eva cabe muito bem. Afinal de contas, a humanidade está do jeito que está por culpa da Eva. Não é? E é curioso que você pega, hoje em dia, um dos totens aí da tecnologia vem de uma maçã mordida. Todos os produtos da Apple, a imagem é a maçã mordida. Por que caiu tão feito uma luva hoje?
A gente está resgatando a Eva através dos MacBooks, dos produtos dos iPhones, tudo por aí. Porque é libidinal você ter o MacBook, aquela coisa. Quer dizer, não é o MacBook em si, é o uso da tecnologia que a gente está fazendo. Que tem essa coisa, um pezinho meio no lado torto, da gente tentar fazer o que não pode ser feito. Né? O que eu estou trazendo nesse aspecto? Né? Porque a gente tem que falar sobre o Kevin. Se a gente falar só sobre a mãe, a gente não vai entender como é que o Kevin funciona. Não tinha história. E aí é interessante, só para levantar um outro aspecto, né? Do Kevin que a gente não falou ainda, né? Aquela hora que a mãe está dormindo, ela acorda, não sabendo onde que ela estava, né? E começa a escutar alguém falando alguma coisa, que as pessoas iam prestar atenção nele, que ele não estava no rádio, ele não estava pessoalmente, mas todo mundo ia ficar de olho nele, tal. E ela vê o Kevin na imagem da televisão, o Kevin fez uma gravação para ela, né? Já apontando o que ele estava buscando. De um jeito torto ou não, a gente sabe que moralmente é um jeito torto, ele já estava dizendo, olha, vocês vão ter que me enxergar, querendo ou não. Vocês vão me enxergar. Se não for por bem, vai ser por mal. E na hora, no finalzinho do filme, isso é muito interessante, né? Quando os bombeiros abrem as portas e eles saem, os gritos, a gente deveria escutar os gritos, né? Dos pais, das mães, de assassino, tudo mais, a gente não escuta. O que a gente escuta no filme são aplausos. E eles saem naquela pose toda, né, de teatro, como se ele fosse o grande personagem, o grande ator, fazendo o último ato em que todo mundo é obrigado a ver. Né? Então chama um pouco a atenção esses aspectos que a gente não pode deixar de ver também. O que o Kevin busca no filme todo é ser visto. Né? Não que ele não tenha sido visto pelas pessoas, mas levando em conta que haja fatores genéticos, hereditários, que eu também acredito que possam haver, não tem por que não haver isso, eu acredito nisso também, mas até que ponto a gente consegue evitar ou não que aconteçam coisas através do nosso olhar para determinadas situações, né? Será que se ele tivesse feito terapia ia resolver alguma coisa? Se ele fosse realmente um psicopata, classicamente falando do ponto de vista psiquiátrico, talvez não tivesse feito nada. Até porque, não sei, da minha experiência clínica, né, de consultório, nunca um psicopata bateu na minha porta. Lá, vim fazer terapia para eu ficar viver melhor. A gente encontra com essas pessoas em outras quebradas, vamos dizer assim, nos hospitais psiquiátricos, nos hospitais clínicos, em instituições de justiça, nos fóruns, nos CAPs AD, CAPs 2, por aí, em outros locais que a gente vai encontrar esse pessoal, que eles não vão buscar ajuda por si só, né? E quando eu falo psicopata, eu não estou falando que é um diagnóstico completamente orgânico, não estou querendo fechar nisso, né? Mas como uma pessoa que tem sérias dificuldades de conseguir ter um respeito pelo outro. Eu entendo muito mais uma psicopatia por esse caminho, tá? Então, vamos continuar o nosso bate-papo, né? Eu quis trazer esse outro aspecto que o Kevin, nesse lado, ele se alinha muito com uma coisa de sociedade de espetáculo também, né? Em que ele vai ser o ator principal, o ganhador do Big Brother, né? Eu estou ouvindo vocês falar, eu não tenho a capacitação que vocês têm, nem sociológica, nem psicológica, mas eu não consigo deixar dentro de mim apontar um dedo enorme para ela. Assim, fator biológico, ela é a mãe dele. Né? Se tem alguma coisa hereditária aí, veio dela. Tá? Vamos enfiar o dedo no nariz dela. O pai era diferente dele, tinha igual ela. Se você analisar o fenótipo
pensar que você vê alguma coisa. É eterno. Opa. Segunda coisa, assim, ele é extremamente reagente a ela, né? Aquele momento em que ele manipula lá o hábito intestinal para incomodar ela e ela quebra o braço dele, ele muda o comportamento. Ele para de mexer com o hábito intestinal, vai fazer outra coisa, talvez até pior. Mas ele mostra como ele é reativo a ela. Então, vincula muito a ela essa história toda, tá? E ela, apática ou prepotente, que não quis pedir ajuda para ninguém. Pediu assim, né? Devagarinho, né? Então, eu fico com esse viés aqui dentro de mim. Acho que, se é para fazer terapia, por favor, de família. Mãe e filho. Com certeza. A coisa está esquentando. Vamos lá. Bom, então acho que quem vai retrucar sou eu, né? Ele falou de família, ele me sinta na obrigação de falar um pouco disso, né? Minha visão é bem de família, né? No sentido de que a gente está procurando culpado, né? E eu fico pensando que a gente viu o tempo todo uma família, né? Em nenhum momento nós vimos, pelo menos não me pareceu, nenhum vínculo de afeto nessa família, né? Eu fiquei perguntando, né, as nossas famílias hoje, né, como são as nossas famílias, vimos essa daí, né? E como reverbera um problema nos outros membros da família, né? E aí, por mais que a gente esteja falando dela, eu fico pensando nesse marido, né, que o tempo todo foi meio passivo, né? Vendo o sofrimento dela, né, presenciou também o sofrimento do filho. Não que esteja dizendo que ele seja culpado, porque de verdade eu não acho que ele seja. Eu não acho que nem ela seja, eu não acho que tem um culpado. Tá? Não acredito nisso. Eu acho que as coisas, elas circulam, né, entre as pessoas da família, né? O Kevin me pareceu que ele veio para mostrar algo nessa família que não estava vendo, né? O famoso bode expiatório, talvez, não sei. Ou, enfim, me chamou a atenção no final, quando ela estava na cadeia, e ela disse por quê? Né? A cadeia te deixa triste? E ele diz, você nunca percebeu que eu sempre fico triste? Né? E ficou forte isso, né? Ou seja, uma família que um não percebia o outro de verdade, né? Percebia dentro daquilo que o outro fazia que não era bom. Mas o que era bom? Será que ninguém ali tinha nada de bom? O Kevin deveria ter algo de bom. A Eva deveria ter, todos deveriam ter, mas não era explorado, né? Só era explorado o quê? Aquilo que eles não tinham de bom, né? Então eu penso que não é culpabilizar, não acho que tem um culpado nisso não. Eu acho que essa família precisaria ser cuidada, né? Porque acho que não teve um ali que sofreu menos, acho que todo mundo sofreu muito, né? Gente, isso. Por falar em cuidar, né? Esse sujeito é cuidável, né? Quem que cuida disso? Né? Quem que cuida de sociopatas, psicopatas, ou assim, faz uma versão da laranja mecânica, ou você supre a deficiência na perna, como é que se cuida, né? Eu fiquei pensando, acho que talvez agora, no que eu estava pensando, que é um aspecto impraticável, mas preventivo, né? Só que impraticável, né? Eu acho. É um fenômeno americano, repetido, né? Está chegando aqui, né? Que a gente copia tudo. Essa coisa da sociedade do espetáculo, certamente, né? Você não é rico, famoso, você é fracassado. Todo mundo tem que ser alguma coisa, né? Então, uma sociedade que produz. É muito para produzir, né? E algum outro acaba entrando. Esse lado. Tem algum tipo de prevenção, né?
Eu fiquei pensando, lembrei daquele filme do Tom Cruise lá, o Minority Report, que ele previa crimes e tal, não sei o que, né? Tá bem na... Se tiver, vão atrás, né? Mas como, né? Coisa. Alguém aqui está pensando em tratar? Olha, o Kevin, não sei, gente, se ele era psicopata, já fica mais difícil. Mas uma coisa que estava me angustiando, agora que o Kleber chamou para falar do Kevin, essa questão da... Então, há controvérsias na sala a respeito disso. Então, mas eu penso assim, do Kevin, talvez não, nós não vamos poder fazer nada, mas e pelas nossas crianças? Né? Se tem uma coisa que está me angustiando já faz um tempo, é do poder que está sendo dado para as crianças na nossa sociedade. Os brinquedinhos que ali mostra do videogame, que é matar, 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 que isso nós não falamos ainda, mas o quanto isso influenciou o Kevin também, onde eles são poderosos, onde eles matam, não acontece nada, se morre, volta a viver, né? Eu já ouço relatos de pais que se queixando muito disso. Então, eu particularmente estou feliz de estar aqui hoje e deixar vocês um pouquinho também preocupados com isso, não só nas crianças como foi o Kevin, mas nas crianças das nossas escolas, nos filhos dos nossos amigos, nos filhos dos nossos clientes. Eu, como terapeuta familiar, já faz uns anos que tenho me deparado com criança de 3 anos que bate um pai e mãe. E que aí, como eu trabalho com a família acaba indo embora, porque né, você não tem como você não mostrar que a criança bateu no próprio pai, o pai acha isso bonitinho. Eu não acho bonitinho, não. E às vezes eu perco a família mesmo, e depois, como eu já estou meio antiga aqui na cidade, aí eles voltam a me procurar depois de uns anos, porque não deu, né? Uma hora tem que trabalhar a família mesmo. Então eu concordo com você, Carlos, uma terapia familiar seria muito importante. Eu acho que de tudo que falaram, 2 coisas me chamou a atenção também. Do Kevin, a hora que o marido, pelo que eu entendi, ele estava falando alguma coisa de se separar da Eva, né? E aí o Kevin estava lá em cima na casa e ele fala: ai filho, você pode ter ouvido alguma coisa fora do contexto. Ele fala: fora do contexto? Não, eu sou o contexto. Então essa foi uma frase que me chamou bastante a atenção dele, né? E um pouco do que o colega lá do canto falou também, dela não desistir do Kevin ao longo de toda a história, me marcou muito também todo o filme que a gente vê no presente dela, quando ela está com o cabelo já comprido. A sensação que eu tive é que ela estava reconstruindo a vida dela, lixando a frente da casa, tirando a sujeira do vidro, pintando o quarto. E aí a última cena, antes dela encontrar com ele na prisão, eu até estava com a sensação que ele ia ser solto, porque o quarto dele estava prontinho. Inclusive a roupa de cama ela estava arrumando do jeitinho que ela arrumava quando ele vivia na casa com ela. Então ela ainda estava cuidando daquele filho, né? Então acho que essas 2 coisas que me chamaram a atenção, assim, que já foi um pouco falado, né, sobre o Kevin e sobre a Eva. Posso falar? Pode. As pessoas falam muito acho, né? O achismo hoje em dia, todo mundo tem essa convicção do achismo. Mas se a gente for ver muito bem, como a gente tem vários profissionais aqui, a gente vê que a cidade em si, muitos falam: vamos procurar terapeutas, sou terapeuta, e na verdade muita gente não tem condições. Então nós temos várias associações hoje na cidade que elas precisam de profissionais, na verdade, como muitos que estão aqui, que a família em si precisa. Nós temos aqui famílias de sítio, famílias ao redor de lugares mais distantes. Nós temos o Alto do Vergel aqui, que tem famílias ali muito problemáticas. Mas nós não vemos ninguém se disponibilizar e ir até lá e fazer algo para eles. Eles vão procurar, geralmente, o SUS ou um posto de saúde. Até eles serem atendidos é muito difícil, complica-se muito isso.
Então, se houvesse um grupo diferente de profissionais que fossem atrás, que ajudassem realmente essas famílias e se preocupassem com o que elas estão precisando, assim seria melhor. Como falando também da área da forense, na verdade, como o Kevin, você acha que ele poderia se reintegrar novamente na sociedade? Ótima pergunta. Eu acho que não. É até apavorante pensar que vai sair em poucos anos, a mãe gastou tudo que tinha, advogado, vai em poucos anos já sai da cadeia. Ele vai sair. Sim, ele vai sair. Se for no Brasil, ele sai com 1/3 da pena ainda, né? Exatamente. Sai mais rápido. E aí, só para a gente ir pensando, né? Porque essa questão não é fechada, né? Mas assim, tem uma área que está crescendo bastante de uns anos para cá, que se chama epigenética, né? Não sei se o Carlos tem visto alguma coisa disso. É uma área muito interessante que trabalha não com a genética propriamente dita, né? Que na genética a gente vai estudar aquela questão, a pessoa tem um gene que predispõe ao desenvolvimento da esquizofrenia. Você vai lá, acha no código genético que está na parte tal, X, Y, que tem as enzimas tais que vão ativar ou impedir que aquela área seja ativada, né? Só que a epigenética, ela vai estudar como que os fatores ambientais fazem eclodir o que está no código genético. Que eu acho que isso vai um pouco na linha do que a gente está tentando refletir um pouco aqui hoje, né? Minha maneira de ver, respondendo a sua pergunta, né? Eu acho que todos nós chegamos a esse mundo, independente de haver outro antes ou depois, não importa, mas pensando na gente aqui, né? Todos nós chegamos com uma carga grande de agressividade, né? Que é importante para a gente sobreviver, né? Quem estava aqui a vez passada que a gente falou com a Kika, né? Estava aqui com a gente, ela falava da parte de psiquiatria evolutiva. Tem alguns estudos que dizem que só as pessoas mais agressivas, geneticamente falando, é que conseguem sobreviver. As que são mais passivas, elas viram presas e vítimas do habitat natural. Então a gente tem que pensar, não pode perder nunca de vista que todos nós temos uma agressividade desde o momento que a gente nasce. Se o bebê não for minimamente agressivo, ele não mama na mãe. Estou falando de agressividade, não estou falando de destrutividade. Tá? Então, a gente tem que ter uma agressividade para poder sobreviver, né? Talvez a Melanie Klein, nesse ponto, tenha um pouco de razão, quando ela diz que algumas pessoas vêm com mais agressividade do que outras. Por que também? Se está no código genético, se tem a ver com o entorno, dos cuidadores. Eu tenho para mim essa posição mais da epigenética. Acho que tem uma questão hereditária, constitucional, que pode ser ou não aumentada ou às vezes diminuída com os cuidados ambientais, com o que você está oferecendo para a criança, né? Só que existem algumas situações que a gente não consegue interferir tanto. Só complementando, certamente que é isso, Cleber. Porém, existem algumas em que, justamente, você falou que a gente não consegue interferir tanto, isso só que é complementar. E que preponderam aspectos genéticos mesmo. Tá? E aí fica uma grande dúvida social mesmo, né? O que a gente faz com essas pessoas? Né? Por outro lado, a gente também tem que tomar um cuidado muito grande, porque a gente pode cair num extremo de olhar tudo isso com um preconceito gigantesco. De falar, não, a pessoa não tem nada para melhorar. Pau que nasce torto, morre torto, não tem mais jeito. Eu acho que essa tensão entre esses dois aspectos tem que ser grande, para a gente tentar achar um caminho aí pelo meio, né? Como é que um pai e uma mãe pegam uma criança, por exemplo, que tem características como o Kevin na infância, o que eles vão fazer? Né? São coisas para a gente estar se questionando mesmo. Um minutinho só, deixa eu só avisar vocês, gente, antes que eu também o pessoal ali sair, tem certificado de vocês ali na frente, tá? O certificado hoje é pequenininho, é uma folha A3, né? Que é aquela menorzinha. Então, quem for saindo já pode ir pegando, tá? E
para quem estava na vez passada, o certificado na folha A4. Não esqueçam de assinar a lista de presença também, tá? Obrigado. Pode falar. Bem rápido, velho. Fala, né? É que nós estamos num momento na sociedade brasileira em que estamos discutindo a questão da diminuição da maioridade penal. Sim. Né? E eu acho que isso tem totalmente a calhar com a discussão que está sendo feita aqui, a discussão que o filme propõe, porque é realmente um tema bastante polêmico, né? Fica essa questão, até que ponto, né, esses jovens, né, esses adolescentes podem vir a ser ressocializados ou não, né? Nós temos já um sistema penal que pune as pessoas que cometem crimes, né? Temos uma pena mínima de 30 anos, né? Acho que é isso. Máxima, exato. Mas nem por isso, né, as estatísticas estão diminuindo, nem por isso se deixa de cometer crimes. Então, fica essa questão, será que apenas punir é a solução, né, para o problema? É claro que tem um componente emocional muito forte quando você é vítima, né, mas a discussão é muito mais ampla do que esse calor do momento ali. Né? Preciso se pensar o que pode ser feito como medida profilática, como algo para se evitar isso. Olha, pegando um exemplo disso que você está falando, vamos dizer que todos nós aqui estivéssemos numa fila de banco. Todo mundo está lá na fila de banco, né? E de repente o Fernando Ferreira, que chegou atrasado, que seria o último da fila, resolve tentar pegar um lugar lá do 10º da fila. Não, deixa eu entrar aqui, deixa eu entrar, porque eu estou chegando agora. E vai meio que agressivamente botando o do lado e tentando entrar lá no meio. Como é que o restante da fila reage? Era só três. Se fosse assim, tava bom. Dá um cacete no Fernando. Se fosse assim, tava bom. Você fala, Cris, mas de maneira geral, na nossa sociedade, a gente não faz isso. A pessoa entra, a gente cutuca o do lado e fala: olha lá o que o cara está fazendo, que sujeito sem noção, que absurdo. A gente desce a boca, mas ninguém chega lá pro cara e fala: meu querido, vai lá pro fim da fila. E se a gente fala, o medo é que a pessoa venha e nos agrida. Essa é uma característica muito típica da sociedade latino-americana. Muito típica. Se você pega, por exemplo, uma sociedade europeia que tem um penetra que está cortando a vez dos outros, e você fala isso para ele: pô, cara, se toca, o cara fica envergonhado. Ele morre de vergonha. Ele nem fica na fila, ele vai embora. Então, estou colocando isso claro. Desfocando para ampliar um pouco o contexto, para a gente não ficar só na questão do psicopata em si, ou da pessoa que tem esse respeito muito grande com o outro, para a gente ampliar um pouco, se de repente a nossa própria estrutura social, né, como a gente está ensinando as pessoas a partir do nosso próprio exemplo, já não está criando um punhado de Kevins por aí que vivem olhando para o próprio umbigo. Né? Me chamou muita atenção um tempo atrás que um professor de escola particular conversou comigo o seguinte: era a época da Copa do Mundo, e ele dizia assim, falava: Kleber, eu estou abismado, porque na sala dos professores eu vi todos os professores, eu era a única exceção, discutindo entre si para ver quem ia ter a primeira TV de LED de 50 polegadas. Estavam disputando entre eles para ver quem ia comprar uma TV de LED. E eram professores de escola particular de ensino médio. E que dali 5 minutos iam para salas de aula com essa postura. Esses valores, né? Só fazendo uma a parte da maioridade penal, a questão penal, né?
é o seguinte, o sujeito vai ficar preso, aqui no Brasil fica preso um limite de anos e tem os atenuantes, tem essas soluções de pena para sair, né? A única maneira dele ficar preso o resto da vida é pelo manicômio judiciário, tá? Né? Isso é um aspecto da lei brasileira. E agora, todo esse horror, né, que o filme também mostra pra gente, particularmente do que eu fiquei pensando assim, em sociedades muito civilizadas, né, se organizaram para fazer isso coletivamente com milhões de pessoas, né? Tá? Eu entendo um bocadinho de sistema, né? Isso é ser humano, né? Aí a gente realmente, só ampliando um pouco mais, quando a gente fala da agressividade, né, humana e tal e tudo mais, né? A gente já está numa sociedade que tem a supra-sumo de civilizado ou filosofábico de exterminar pessoas, tá? Né? Então, somos nós, né? Aí cabe a pergunta, né? Que acho que todos nós devemos sair daqui um pouco pensando, né? O que de Kevin e de Eva todos nós temos, né? Porque é muito fácil a gente pegar e falar do personagem do filme, e aí é ótimo que a gente se sente à vontade, a gente desce a boca num, fala mal do outro, critica e pensa como é que seria com os outros, mas quando a gente traz esses personagens dramáticos para dentro da gente, né, a gente pode começar a pensar, bom, o que da Eva cada um de nós temos? De apatia, às vezes de indiferença, ou de falta de expressão adequada da agressividade. O que de Kevin todos nós temos de querer um reconhecimento gigante muitas vezes, ou de ser dissimulado em outras, né? Porque isso tudo integra a nossa vida emocional, gente. Se a gente não puder sair daqui pensando um pouco o que esses personagens que nos habitam, como diz o Pirandello, né? Lá naquela peça de teatro dos 7 personagens que procuram um autor, né? Os personagens que nos habitam estão procurando o autor da peça, que somos nós, né? Que a gente vai decidir que rumo que a peça vai tomar. Se a gente não puder refletir sobre isso, a gente vai voltar para a mesmice. Todo dia ela faz tudo sempre igual e sacode às 6 horas da manhã. Vai adiantar alguma coisa a gente voltar para a mesmice? Não. A ideia de trazer esse filme para a gente é realmente agitar, fazer a gente pensar e refletir para não voltar para a mesmice lá fora. Quem veio para cá pensando que o psicopata está sempre nos outros, tem que sair daqui pensando que o psicopata mora na gente. Não mora só no vizinho, o psicopata está ao meu lado. Ele está dentro de você também. E a gente tem que lidar primeiro com o psicopata que nos habita. Não tanto, Cleber. O psicopatazinho, né? Tem diferenças aí de gradação, tem um momento que muda a quantidade da coisa. A gente só não mata, né? A gente não mata, a gente deseja matar. A gente só não mata. Só. Ser humano é invisível. Ser humano. Mas assim, o que eu queria, porque a hora que veio a tona o falar sobre o Kevin, né? Eu queria só complementar que me chamou muita atenção assim, a inteligência do Kevin. Porque a mãe não foi ouvida pela inteligência do Kevin. Ele quis falar com a médica sozinha. Ele deu a versão do machucado do braço para a médica, que ele quis. A médica saiu para a mãe e falou: seu filho é um garoto muito bom. Porque ele sabia que se alguém mais soubesse como era o relacionamento dele com a mãe, ia ter interferência. O pai chegava e ele mudava a atitude dele. Ele é extremamente inteligente e manipulador. Então não foi falado sobre ele por causa da inteligência dele. Ele sabia até onde ir. Extremamente inteligente. Então, acho que isso também é uma coisa que tem que se pensar. Manipulou tudo, até o dia de fazer o atentado, tomar Prozac antes. Então, acho que tem que falar sobre isso, né? E um aviso aos navegantes, né? Geralmente o psicopata ele é aparentemente muito sedutor, agradável, né? Muito legal. A inteligência sim, né? Pode ser profissional de saúde muitas vezes também.
desses tipos, né? Não só políticos, né? Padres ou professores, na verdade, também. Todos os psicólogos, psiquiatras, não foge nenhum. E aí dá até pra gente pensar uma coisa, né? Falando dessa coisa da inteligência do Kevin, eu fico muito preocupado, por exemplo, com um político, falando dos outros P's, né? Político que não aparece. E quando o político aparece demais, a gente sabe um pouco o que ele está fazendo, né? Agora, quando ele não aparece, ele está comendo pelas beiradas, né? Às vezes a inteligência dele é tão grande que você não se dá conta do que ele está aprontando por aí e fechando um punhado de coisas por baixo do pano que não são visíveis, né? Então, realmente, as coisas, os profissionais que começam com o P são meio complicados. A gente tem que tomar sempre muito cuidado com os P's da vida. Foi falado sobre a questão desse fralda hoje. Mas está relacionado ao neto dele, com o papel que ele tinha com a mãe era na fralda. Ao fato de ele usar fralda por mais tempo. Então, aí a gente pode pensar algumas coisas, né? Ligando com o que a Cristina estava falando. É muito comum a gente ver pessoas que têm dificuldades emocionais muito fortes, né? Elas acabarem tendo um desenvolvimento intelectual precoce. Elas desenvolvem intelectualmente mais rápido que o normal, né? Porém, os comportamentos e atitudes ligados às emoções são muito mais infantilizados. Então você pega um cara que é PhD numa determinada área, que ele briga com a filha dele de 2 anos de igual para igual. É muito comum a gente ver isso. E muitas vezes, por exemplo, eu estava vendo esses dias atrás uma pessoa comentando que tinha usado chupeta até 16 anos de idade. Ué, mas ninguém viu? Claro, alguém viu, com certeza. Eu me lembro de uma história que eu ouvi quando eu era criança, que a minha mãe contava, de uma parente distante que tinha mamado no peito da mãe até 15 anos. Então a gente vai vendo comprometimentos emocionais que estão sempre ligados a algum comportamento que vai se repetindo, que não é mais próprio da época. Você pega, por exemplo, um senhor aí de 65, 70 anos de idade que compra um Porsche, coloca 3 garotas de 15 anos e sai para ir para dar cavalinho de pau. Completamente inadequado para a época dele. Você pega um garoto de 18, 20 anos que faz isso, não é o melhor saída, mas é um pouco mais sincrônico com a época dele, né? Eu acho que a questão da fralda tem muito a ver, se a gente for aprofundar um pouquinho em psicanálise, tem a ver com o controle da agressividade, né? E a gente vê que o Kevin ele tem um controle muito falho da agressividade, né? Ele segura demais a agressividade dele, mas quando solta, né? E eu acho que talvez a grande dificuldade nossa, pensando no mundo de hoje, né, é que a gente não sabe controlar a agressividade da gente. A hora de deixar ela aparecer e a hora de segurar um pouco a agressividade e dar lugar para o pensamento, né? A gente fica sempre nessa dificuldade de até que ponto eu posso botar limite nos filhos, até que ponto eu posso ou não posso fazer alguma coisa na minha vida pessoal. A gente fica nesse limite muito estreito e acho que é um desafio de todo dia, né? Se a gente for parar para expandir um pouco além da fralda, né? Para falar dessas questões da agressividade, né? Bom, gente, o que mais? Alguém quer mais falar alguma coisa? Podemos encerrar por hoje? Então, eu acho que a nossa discussão foi muito boa, eu agradeço muito vocês, acho que foi muito proveitoso, obrigado por vocês terem vindo e que todo mundo vá para casa com o seu Kevin, com a sua Eva, com a sua Célia, e como é que chamava o pai? Com o Franklin também, né? Que cada um vá para sua casa com sua família, aí para refletir um pouco como é que a gente cuida dessas personagens dentro da gente, tá? Fazendo um pouco de propaganda de novo, dia 25 de maio, sábado, novamente às 14 horas, Coraline e o Mundo Secreto. Obrigado, gente, pela presença